Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil para o decorrer dessa quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. E começando aqui às 0 horas, temos condição para tempo seco sem chuvas nas áreas em cinza aqui do mapa da região Nordeste. Deve haver algumas chuvas fracas no norte da Bahia, chuvas fracas a moderadas sobre o norte de Alagoas, centro-leste de Pernambuco, algumas chuvas fracas a moderadas no litoral da Paraíba, partes do oeste da Paraíba. Chuva fraca sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte e partes do leste do Ceará. Avançando aqui às 3 horas, temos condição para chuvas fracas sobre o centro-norte do Ceará, litoral leste do Rio Grande do Norte e litoral da Paraíba. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste de Pernambuco, leste e norte de Alagoas. Chuvas fracas sobre o litoral sul da Bahia. Outras áreas da região Nordeste seguem com tempo seco sem chuvas. Às 6 horas, condição para chuvas fracas em áreas do litoral leste e litoral sul da Bahia. Chuvas fracas sobre o litoral leste e norte do estado de Alagoas. Chuvas fracas aí em pontos do centro-leste do estado de Pernambuco. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste da Paraíba e litoral leste do Rio Grande do Norte. Há condições para chuvas fracas sobre o centro-norte do estado do Ceará. As outras áreas da região, tempo seco. Às 9 horas temos condição aqui para chuvas fracas em algumas áreas do norte do Ceará. Chuvas fracas aí no leste do Rio Grande do Norte, centro-leste da Paraíba. Chuva fraca moderada aí sobre o centro-leste do estado de Pernambuco. Chuvas fracas sobre o centro-leste e norte do estado de Alagoas, centro-sul do Sergipe e norte do estado da Bahia. Chuvas fracas sobre o litoral leste e litoral sul da Bahia. Grande parte da região Nordeste segue com tempo seco sem chuvas. Avançando aqui ao meio-dia. Temos condições para chuvas fracas em áreas do noroeste do estado do Maranhão, alguma trovada ali no litoral do Maranhão. Chuva fraca sobre o leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, centro-leste de Pernambuco, chuvas fracas a moderadas, o leste e norte de Alagoas. Chuva fraca aí no sul do Sergipe e no nordeste da Bahia, divisa para o Sergipe. E chuvas fracas sobre o litoral leste e litoral sul do estado da Bahia. As outras áreas da região Nordeste, tempo seco. Às 15 horas temos condição aqui para chuvas fracas em áreas do litoral leste e litoral sul da Bahia, oeste do Sergipe, chuva fraca moderada sobre o centro-norte de Alagoas, condições para chuvas fracas a moderadas com alguma trovada isolada sobre o leste de Pernambuco, centro-leste da Paraíba, chuvas fracas a moderadas em várias áreas do estado do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, chuvas fracas no litoral do Ceará e no litoral do Maranhão. Grande parte da região Nordeste segue com tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para chuvas fracas em várias áreas do Rio Grande do Norte, do centro-leste da Paraíba e do centro-leste de Pernambuco, norte do estado de Alagoas. Chuvas fracas sobre o leste do estado da Bahia. Grande parte da região Nordeste segue com tempo seco sem chuvas. Às 21 horas temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região Nordeste. Há condições para chuvas fracas sobre o oeste do Rio Grande do Norte, litoral leste da Paraíba, litoral leste do Rio Grande do Norte, chuvas fracas sobre o centro-leste do estado de Pernambuco, norte do estado de Alagoas. Alguma chuva fraca sobre o litoral leste do estado da Bahia. Indo até 0 horas do dia 20. Condições para tempo seco em grande parte da região Nordeste. Há condições para chuvas fracas sobre o litoral leste do estado da Bahia, norte do estado de Alagoas, centro-leste de Pernambuco, leste da Paraíba, chuvas fracas sobre o leste do Rio Grande do Norte e norte do Ceará na região de Fortaleza. Outras áreas da região Nordeste e tempo seco. Vamos voltando para o dia 19, passando aqui para a região norte do Brasil. Há condições aqui para chuvas moderadas com algumas trovoadas no sul de Rondônia, grande parte de Rondônia com tempo seco. Condições para algumas chuvas moderadas a fortes com algumas trovoadas sobre o norte e nordeste do estado do Acre. Outras áreas do estado com tempo seco. Algumas chuvas moderadas com algumas trovadas no sul e sudoeste do Amazonas, partes do norte do Amazonas. Grande parte do Amazonas com tempo seco em Roraima, no Amapá, em grande parte do Pará. E tempo seco também no estado do Tocantins. Aí. Às 3 horas segue condição para tempo seco sobre o estado do Tocantins, em grande parte do estado do Pará e do Amapá. Condição para chuva fraca aqui no noroeste do Pará. Tempo seco em grande parte do estado de Roraima, algumas chuvas fracas no sudeste de Roraima. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes com algumas trovadas no centro, partes do sul do Amazonas, noroeste do Amazonas, outras áreas do Amazonas com tempo seco.
Então, para alguma chuva fraca moderada com alguma trovada no leste do Acre, outras áreas do estado com tempo seco em grande parte do estado de Rondônia, alguma chuva moderada com alguma trovada no sul do estado. Às 6 horas temos condição aqui para chuvas moderadas com algumas trovadas no sul de Rondônia, grande parte de Rondônia com tempo seco. Condições para chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no leste do Acre e no oeste do estado na divisa com o Peru, para as áreas do estado com tempo seco. Condições aqui para chuvas moderadas a forte com trovadas no sul do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas. Outras áreas do estado com tempo seco no norte de Roraima. Algumas chuvas fracas no centro-sul do estado. Tempo seco no estado do Amapá e no estado do Pará. Também tempo seco no estado do Tocantins, aí sem chuvas. Avançando aqui às 9 horas, segue condição para tempo seco sem chuvas no estado do Tocantins, no estado do Pará, em grande parte do Amapá também no tempo seco. Tempo seco no norte de Roraima, de chuva fraca moderada e no centro-sul de Roraima, com alguma trovada isolada. Então aqui para algumas chuvas moderadas com algumas trovadas sobre o norte, noroeste e partes do oeste do Amazonas. Centro, sul e leste do Amazonas com tempo seco. Tempo seco em Rondônia. Algumas chuvas moderadas com algumas trovadas no oeste do Acre e leste do Acre. Centro do Acre com tempo seco. Ao meio-dia, condição aqui para tempo seco no estado de Rondônia. Algumas chuvas fracas sobre o norte do estado e leste do Acre. Então aqui para algumas chuvas moderadas com algumas trovadas no sul e oeste do Acre. Seco no centro-leste, sul do Amazonas, oeste, norte e noroeste do Amazonas pode ter algumas chuvas moderadas a forte com algumas trovadas. Também na área central e oeste e norte de Roraima. Sul de Roraima com tempo seco aí. Condições aqui para tempo seco no centro-norte do estado do Amapá, chuvas fracas no leste e sul do estado. Condições para tempo seco em grande parte do estado do Pará, algumas chuvas fracas sobre o norte do estado. Tempo seco no estado do Tocantins, aí sem chuvas. Às 15 horas segue condição para tempo seco sem chuvas sobre o estado do Tocantins e o centro-sul do Pará. Condições para chuvas fracas aí sobre o norte do Pará. Algumas trovadas de forma moderada no norte do Pará e no centro-leste do Amapá. Tempo seco no oeste do Amapá. Condições aqui para chuvas com trovadas sobre o norte e oeste de Roraima, centro-leste de Roraima e com tempo seco. Condições para tempo seco sobre o leste do Amazonas, chover com trovadas de forma moderada, forte e de forma isolada sobre o norte, partes do oeste e sudoeste do Amazonas. Centro-leste do Amazonas, tempo mais seco. Hein? Chuvas moderadas com algumas trovadas no centro-oeste de Roraima, chuvas fracas no leste de Roraima. Então, para tempo seco no estado de Rondônia, algumas chuvas fracas no centro-oeste e norte do estado. Às 18 horas, temos condição aqui para tempo seco sobre o centro-leste do Amazonas. Condições para chuvas moderadas com algumas trovadas no oeste, noroeste e norte do Amazonas, parte sudoeste do Amazonas. Condições para chuvas moderadas com algumas trovadas no estado do Acre, no oeste de Rondônia, leste e norte de Rondônia com tempo seco. Hein? Condições para chuvas isoladas aí, oeste do Amazonas. Vamos avançando para as 18 horas. Então, para algumas chuvas moderadas a forte com algumas trovadas no oeste de Rondônia, centro-leste e norte de Rondônia com tempo seco. Chuvas moderadas a forte com trovadas em vários pontos do estado do Acre, do centro-oeste, norte, noroeste, parte sudoeste do Amazonas. Leste do Amazonas com tempo seco. Condições para chuvas moderadas com algumas trovadas sobre o norte de Roraima, chuvas fracas no sul do estado, área central do estado com tempo mais seco. Condições para chuvas fracas a moderadas, algumas trovadas na área central do Amapá, norte do Pará. Centro-sul do Pará, estado do Tocantins e do tempo seco. Às 21 horas segue tempo seco sobre o estado do Tocantins, no estado do Pará, alguma chuva isolada no norte e noroeste do Pará. Tempo seco em grande parte do estado do Amapá, no estado de Roraima. Alguma chuva fraca sobre o nordeste de Roraima. São para tempo seco no centro-leste do Amazonas e chuvas isoladas com algumas trovadas de forma fraca a moderada no oeste, oeste e sudoeste do Amazonas. Chuvas fracas em vários pontos do Acre, no oeste de Rondônia. Grande parte de Rondônia com tempo seco. Indo até as 0 horas do dia 20. Condições aqui para tempo seco sobre o estado do Acre, de Rondônia e em grande parte do Amazonas. Vai chover de forma moderada, forte com alguma trovada no sudoeste do estado do Amazonas. Tempo seco em Roraima, no Amapá. Em grande parte do estado do Pará. Algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas aí no noroeste do Pará.
Tempo seco no Amapá. Tempo seco no estado do Tocantins aí. Conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas. Amanhecer aqui desta quinta-feira nas áreas, desculpa, na quarta-feira. Amanhecer desta quarta-feira nas áreas mais claras da região norte teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus. Nos pontos mais escuros entre 22 a 25 graus de mínima aí. Algumas mínimas acima dos 25 graus sobre o centro-leste do Amazonas, oeste do Pará. Aqui na região nordeste, algumas mínimas acima de 25 também no centro-sul do Tocantins. Aqui na região nordeste, algumas áreas do centro-sul da Bahia podem ter mínimas de 10 a 15 graus. As outras áreas da região nordeste, mínimas entre 16 a 25 graus. Algumas mínimas acima de 25 graus e no centro-leste do Maranhão e oeste e norte do Piauí. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da quarta-feira aqui na região nordeste. As áreas mais claras teremos máximos que oscilam entre 21 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 35 graus aí. Máximas acima dos 35 no estado do Ceará e oeste do Rio Grande do Norte. Áreas do Piauí e do estado do Maranhão. Na região norte aqui do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 35, 36, chegando a 37, 38 graus. Em algumas áreas do Tocantins e do sudeste do Pará, hein? Beleza? Foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o norte e nordeste do Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.